todas e a todos. Eu sou Francisco Carneiro de Filipe, sou economista da Rede Jubileu Sul, junto com minha colega Edilene Marques. A gente preparou os materiais, para esse nosso encontro, esse vídeo, os slides, o texto já foram entregues a vocês. E também ela não está nesse vídeo agora, mas se tudo der certo estará conosco no encontro também no final do mês. Enfim, é uma honra estar podendo participar desse curso. Nós somos da Rede Jubileu Sul, Brasil, que há mais de 20 anos discute, trabalha, milita, questionando todo o sistema da dívida. E é sobre isso, uma introdução ao sistema da dívida que nós vamos falar hoje, e como se dão os mecanismos de espoliação e expropriação histórica e domínio do capital financeiro, elementos estruturantes para o processo de endividamento. O método é simples, a gente vai estar tentando desvendar o senso comum, falas como o Estado se endivida porque gasta mal, porque é corrupto, porque tem políticas sociais em excesso, porque não tem por onde arrecadar, porque se taxar os ricos, eles vão tirar o dinheiro do seu país. Mas, enfim, não é isso que nós acreditamos. A gente quer defender aqui que o endividamento público é um dos principais motores de funcionamento do capitalismo no mundo, desde o início da história. E se nós estamos falando da história, nós vamos passar por alguns fatos históricos, ainda que de maneira mais geral, porque esse é um curso introdutório. Acho que nas próximas aulas vocês poderão aprofundar sobre várias das questões que serão abordadas aqui e outras que sequer vamos passar nesses próximos minutos. Enfim, então vamos trabalhar basicamente dois grandes eixos para ficar nítido. O primeiro, como se deu o processo de expoliação e a dívida histórica que os países centrais têm com os países periféricos, ou seja, nós somos credores. Mas o segundo momento é como esse processo nos transforma de países credores em países devedores, e como a dívida pública é usada como um mecanismo de manutenção da dependência e da reprodução do capital. Enfim, depois desses dois grandes temas, a gente tem uma conclusão bem rápida, e as referências bibliográficas estão no texto que a gente enviou. Enfim, então, entrando no primeiro momento, acho que a gente colocou nos slides um trecho do Marx sobre a acumulação primitiva, um poema do Galeano, um historiador e poeta uruguaio, latino, que estudou muito esses temas. E nos dois textos a gente tem dois conceitos que são importantes. O primeiro conceito é o conceito de exploração. No conceito de exploração, desse conceito vem aquilo que o Marx chama de mais-valia, ou seja, as horas de trabalho entregue pelo operário, pelo trabalhador de graça ao patrão. Sem isso não existe capital, não existe capitalismo. Mais-valia ela é fundamental. Mas também tem um segundo conceito, que é o conceito de espoliação, saqueio, espanhol, saque, que é tudo que foi tirado de nossas regiões, do sul global, da América Latina, da África, de parte da Ásia, para os países centrais. Os economistas deram um nome bonito para isso, chamaram isso de Divisão Internacional do Trabalho. Nós vamos incorporar também esse conceito, Divisão Internacional do Trabalho. Esse conceito, primeiro, diz que a ação dos Estados nacionais, das classes sociais, em especial das frações burguesas, estão sempre interligadas entre si. Não existe isso que os liberais vão dizer, de que cada um pode crescer por conta própria, pelos seus próprios méritos, vamos dizer assim. Nesse sentido, o capital busca maximizar em cada grande região do planeta aqueles elementos fundamentais para a sua reprodução em larga escala. As variáveis para isso são várias, da geopolítica, do grau de seção financeira, da luta de classe, das divisões intraburguesas, matriz tecnológica, financeira, energética, enfim. E aí, para um país ou uma região fugir daquilo que lhe é imposto é muito difícil, as margens são muito pequenas. Então, está todo mundo subordinado a uma dinâmica mais geral da Divisão Internacional do Trabalho, que coloca para as nossas regiões a tarefa do saqueio.
a tarefa de fornecer insumos, né, matéria-prima para grande processo de produção de mercadorias, envio de riqueza constantemente pelo processo de endividamento e mão de obra barata, extremamente explorada, assumindo aí diversos contornos ao longo da história. Isso vem desde da escravidão. Né? Quando a gente fala de matéria-prima, nós estamos falando de 3 grandes eixos. Né? Nós estamos falando dos alimentos, né? Mas aí não só cereais, as leguminosas, enfim, estamos falando também de muita carne, né? Carne que não precisava ter, né? Carne de porco, de frango, de boi, de não sei mais o que, né? Porque é muita carne para abastecer o mercado consumidor dos países centrais, e isso tem uma devastação grande na natureza, assim como o próprio modelo de produção do agronegócio. Ou seja, você poderia ter um modelo de produção que respeitasse a natureza, não usasse agrotóxico e que inclusive produziria muito mais, né, a agroecologia. Mas se coloca um modelo de produção concentrador de renda, excludente, né, e politicamente muito reacionário, porque isso interessa na manutenção da exploração e da dominação dos povos. Então o agronegócio ele é útil a esse grande sistema, e ele vende, além de muita carne, também muito alimento, sob forma de verduras, legumes, cereais, enfim, frutas. Enfim, o segundo eixo é o eixo do minério, né? Então aí é o exemplo mais tradicional do saque, né? Quantos de nossos países aí não transferiram a preços, se não de graça, roubados, a preços muito baixos de minério, né? Ouro, prata, manganês, nióbio, enfim. E continuamos enviando, né? Isso ao longo de vários séculos. Essa é uma função primordial das nossas regiões, fornecer para os grandes centros muita mineração. E por fim, energia. E aí nós estamos falando não só, mas também principalmente de petróleo e gás, óbvio, né? Mas também de muita energia, como por exemplo água. Né? Várias indústrias intensivas em água, seja para a produção de alimento, para a produção de minérios, são instaladas em nossas regiões, né? Olhando aqui muito Brasil, América Latina também, para que possa vender né? Que os produtos dessas indústrias agrointensivas sejam subsidiados internamente e possam ser vendidos para o mercado externo a preço barato, ou seja, poder vender água de forma barata, já transformada em outros produtos. Então, minério, alimento, energia, né? E força de trabalho explorada. É esse o nosso papel, né? Nesse primeiro momento. Assim. Não estamos falando de força de trabalho explorada, porque a gente poderia dizer que, vamos pegar o exemplo do Brasil, mas cabe o exemplo da África também. O Brasil tem 205 milhões de habitantes. Se falar assim, de mercado consumidor de 30%, mais de 60 milhões de pessoas, é relevante. É relevante. Mas não é isso que importa para o capital do Brasil. Inclusive, importa mais ter 70% da população sem condições de consumo para que possam rebaixar e assumir condições de trabalho pouco dignas, né, de muita exploração, e aí rebaixar o custo de produção das matérias-primas, para que essas possam ser vendidas a preços cada vez mais baixos no mercado. Isso interessa mais do que os 30% que são mercado consumidor. Então, assim, existe mercado consumidor em nossas regiões? Existe, mas isso não é o central para a divisão internacional do trabalho, para o grande processo de produção de mercadorias no mundo. E aí, quando a gente está falando disso, também a gente não está falando que todas as nossas regiões são iguais. Historicamente, Brasil e Angola, por exemplo, né, foram colônias portuguesas, né, foram alvo da exploração, da expoliação portuguesa, e Portugal montou um espaço econômico integrado entre
a África lusófona e a América portuguesa. Lusófona, desculpa. Né, uma região de produção escravista, né, aqui no Brasil, e uma zona de reprodução de escravos centrada em Angola. Assim. Então, nós tivemos um desenvolvimento, um processo integrado de desenvolvimento, desculpa, uma exploração coordenada. Mas mesmo assim, foram formações distintas. Angola foi muito mais saqueada, enquanto que o Brasil, ainda que também saqueado, ainda que muito ouro, né, muitas nossas riquezas levadas para fora, aqui era um espaço de ocupação e de construção, diferente de Angola, que servia, né, para envio de escravos. Assim. Então, cada uma das regiões do sul global também tem suas peculiaridades, a gente pode conversar sobre isso no curso, né, no nosso encontro, mas está aqui só fazendo essa demarcação. E na bibliografia, vamos citar um livro em especial que é muito utilizado do professor Lencastre aqui por nós. Dos conceitos que são importantes é a diferença entre bens comuns e matérias-primas. Vocês vão ouvir, muitas vezes, eu falando um outro. Qual é a diferença? Bem comum, na tradição ecossocialista, que vem dos povos originários dos nossos continentes, a natureza, os seres humanos são parte da própria natureza. É uma relação de complementaridade e reciprocidade. Então, nesse sentido, é como se fosse algo comum a todos. Por isso, os bens comuns. Não é possível pensar numa apropriação privada. E mesmo os processos de transformações que são necessários, por óbvio, a reprodução humana serve à reprodução humana, mas com a condição da preservação ambiental. Não faz sentido um uso para além daquilo que é necessário para a própria reprodução da natureza, porque nós somos par. Completamente distinto já é o conceito de matéria-prima. Nessa concepção adotada pelo capitalismo, a natureza tem que ser insumo no processo de reprodução do capital e de produção de mercadorias. Ela tem que ser aquele bem que vai ser transformado e vendido no mercado para geração de lucro e nesse processo de transformação ter a exploração do trabalhador. Nesse sentido, ela primeiro precisa ser expropriada da sua relação intrínseca com os povos. A gente precisa separar essa relação de que ser humano e natureza são a mesma coisa. Porque depois, se fazer essa separação, ela pode ser privatizada. Ela pode ser dada a alguém para que esse alguém possa vender a matéria-prima, a natureza, já bem comum e transformada em matéria-prima, no processo de produção de mercadoria. Então, são conceitos diferentes. Agora eu vou falar hora eu vou falar o outro, cada um vai estar dentro do seu contexto. Enfim, antes de terminar essa primeira parte, a conclusão é assim, nós, ao longo de 5 séculos, nós somos credores, porque nós somos muito roubados, e nossos povos são mantidos sob condições de exploração, para que os preços das matérias-primas saiam cada vez mais baratos, para o mercado internacional, essa conclusão não permite ou deixa nítido de que mesmo as visões mais à esquerda, né, mais progressistas, mas que se encaixam dentro daquilo que a gente chama de desenvolvimentismo, elas também pouco nos ajudam a pensar saídas estruturantes, porque essas posições desenvolvimentistas vão dizer que as regiões do sul global não podem aceitar passivamente a sua condição na divisão internacional do trabalho, mas que também não tem como refutá-la, não tem como romper. E por isso temos que trabalhar para ter uma inserção ativa nessa divisão internacional do trabalho. Ou seja, nós vamos continuar tendo trabalhadores explorados, nós vamos continuar tendo os nossos bens comuns transformados em matérias-primas e vamos continuar sofrendo o processo de saqueio, mas buscar uma inserção melhor. É isso que vários setores vão dizer, e isso não nos ajuda. Nesse momento a gente pode discutir isso um pouco mais também
no nosso encontro. Mas aí agora a gente começa a transitar para tentar compreender como que esse processo, né, de saqueio, onde nós, obviamente, somos credores, porque todas as igrejas, toda a riqueza dos países centrais, né, todas as grandes obras de arte têm sangue e suor latino, africano e asiático, tem muito dos nossos bens comuns incorporados lá. Como que esse processo onde então os países centrais deveriam nos dever é transformado num processo onde nós nos tornamos devedores? Isso tem uma explicação histórica. E aí, de novo, a gente volta. Assim, a gente precisa combater a visão de que a dívida é fruto do desajuste do setor público, que deve ser criado um mecanismo para contenção e garantia da solvência do Estado. A dívida, no nosso entender, o processo de endividamento é aquele que consegue subordinar todos os outros processos da economia, estabelecendo uma dinâmica de acumulação e distribuição da mais-valia que garanta a primazia política do capital financeiro, mas norteando assim a própria estrutura da divisão internacional do trabalho. Enfim, explicado isso, esse processo, né, de nos transformar de credores em devedores começa, enfim, primeiro obviamente tem suas raízes históricas onde os próprios processos de independência, os próprios processos de garantia de uma autonomia muitas vezes foram mediados por etapas do endividamento, por etapas, né? Não por setores não por perspectiva de ruptura, mas sim de novo, né? de reorganização das economias. Mas isso começa a se consolidar a partir de Bretton Woods, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, onde as três organizações centrais de Bretton Woods são criadas com o intuito de começar a montar uma economia global onde se passa um pano na história, onde você esquece esse processo e naturaliza esse processo de exploração e de expoliação dos nossos povos, dos nossos corpos, da nossa classe. Para isso, cada uma das organizações cumpre um papel. Primeiro, por óbvio, o Fundo Monetário Internacional. O papel do Fundo Monetário Internacional não é garantir recursos para os momentos de crise, mas sim, desde sempre, intervir politicamente nos países, exigindo, impondo, adotando uma postura, uma forma de conduzir a política econômica que garanta o protagonismo do capital financeiro. E permitiu ao longo dos anos e deu estrutura para o surgimento do neoliberalismo. Importante lembrar que os Estados Unidos têm poder de veto em todas as decisões do FMI. A outra instituição é o Banco Mundial. O Banco Mundial, e por orientação os próprios bancos regionais, como o BID, no nosso caso, o BAD, no caso africano, são instituições que promovem o financiamento ao desenvolvimento, ou seja, esquece a história, nós vamos agora colocar recursos para que vocês possam se desenvolver. Bom, mas sobre essa dívida, né, a gente está emprestando dinheiro que vocês vão pagar, a gente também impõe metodologia, formas de se fazer políticas, como conduzir política social, política de investimento, política de infraestrutura. A gente impõe a contratação das nossas consultorias pelos seus governos, não o desenvolvimento das vossas equipes internas, e a gente interfere nas prioridades. Então, o Banco Mundial ele tem dois papéis, e os outros bancos, primeiro, apagar a história. Vamos pensar o desenvolvimento a partir de agora. E aí é um grande salto, junto com a FMI, de esquece que vocês são credores, nós estamos colocando dinheiro para vocês se tornarem devedores. E
mais do que isso, nós vamos ensinar para vocês como vocês fazem esse processo de desenvolvimento, quais são as best practices, que eles vão chamar, as melhores políticas. A terceira organização, enfim, ela ganhou o nome, ela é fundada em 94, que é a Organização Mundial do Comércio, mas em 47 já existia um primeiro Acordo Geral de Tarifas, chamado GATT. Também a OMC parte da premissa que os países têm capacidades iguais. Então nós temos que buscar regras de comércio que sejam iguais, que sejam justas a partir dos lotes iguais. O livre comércio, nesse sentido, ele é visto como um bem per si. Ele é positivo por ser livre comércio. Mas esconde por detrás de todas essas regras todo o conjunto de justiça histórica, ou seja, naturaliza a divisão internacional do trabalho, onde os países do sul global precisam transformar seus bens comuns, pegar seus bens comuns e transformá-los em matéria-prima a preços muito baratos, graças ao processo também de exploração, de expoliação dos nossos bens comuns e de exploração da classe trabalhadora sob condições subhumanas. Essas duas coisas naturalizadas, a partir delas você tem um processo de livre comércio, mas você não tem ações que minimizam e que façam, não cabe dentro das regras do comércio mundial, possibilidades de reverter esses processos de expoliação e de exploração. Então a OMC tem um papel fundamental nisso, assim como o Banco Mundial e o FMI também cumprem tarefas históricas para acabar, tirar da memória, esquecer, apagar o processo de saqueio, expoliação e exploração nos últimos 5 séculos e fazer com que a gente acredite que a gente está entrando em condições iguais aos países centrais agora. Assim. Esse processo que durou uns 30, 40 anos, ele sofre uma reviravolta a partir do consenso de Washington, a partir da crise dos anos 70, quando o regime de Bretton Woods, que moldava o mundo e que já tinha conseguido apagar da história o nosso aspecto de credor, começa a ruir. Nesse sentido, vale lembrar que em 1971 é também fundado o Fórum Econômico Mundial, de Davos, na Suíça. Ali, nesse encontro mundial, onde os grandes capitalistas vão começar a nortear e orientar o processo de reorganização do capital e especialmente de predomínio do mercado financeiro. E aí, a partir dos anos 80, é estruturado o que a gente chama de consenso de Washington, onde uma forma de se fazer política estruturada em torno daquilo que a gente vai chamar de neoliberalismo e que passa a ser imposta a todos os países do globo. Basicamente, o consenso de Washington vai estar falando de abertura comercial, securitização das dívidas e abertura financeira, desregulamentação do mercado de trabalho, privatizações, cortes sociais, de gastos sociais, avanço das redes de comunicação. Isso, de uma perspectiva geopolítica, de garantir a transição em muitos nossos países de ditaduras para economias autônomas mais dependentes. Isso tudo está ali em torno do fim dos anos 70, início dos anos 80, início dos anos 90. Aqueles países que questionam isso, enfim, a resposta é continuá-los afastados do processo, muitas vezes de redemocratização, ou seja, fortalecer, continuar apoiando ditaduras, e se não, mantê-los afastados, obviamente, dos fluxos de capitais. Assim. E isso foi feito de maneira, provavelmente, humilhando cada um dos países periféricos. Assim. Bom, esse processo, então, de Bretton, do consenso de Washington, visa colocar o mercado financeiro como aquele setor que vai ter a dinâmica central, vai
que vai orientar a organização da economia mundial e conduzir também a dinâmica sobre todos os outros capitais. Isso é feito de algumas formas, né? E de novo é feito já tendo passado o pano na história, apagada da história o processo de saqueio e de exploração. A primeira forma é submeter os países do Sul a um processo de espoliação que a gente chama de hierarquização de taxa de juros. Afinal de contas, né, por meio de metodologias, ratings que é construído em torno dos países centrais, nós somos aqueles que não cumprimos o dever de casa, que não fizemos as reformas necessárias, que estamos atrás do processo de desenvolvimento. Por isso, a taxa de juros cobrada, né, para empréstimo no nosso país tem que ser maior. Bom, e à medida que a taxa é maior nos nossos países do que nos países centrais, tem um fluxo constante de riqueza, de pagamento de juros que sai daqui para lá. Então, assim, é outra coisa a nova forma de roubo, né? Esta hierarquização da taxa de juros, dos juros, leva a dois problemas. Um primeiro, que a gente vai voltar outras vezes, os juros maior que o crescimento do PIB faz com que o mercado de dívida cresça sempre a mais que a economia real. Ou seja, o mercado financeiro vai ocupando cada vez mais espaço em cada um dos nossos países. E o segundo, que os juros passa a ser o parâmetro da economia como um todo. Para um setor ter uma atividade capaz de bancar o custo de empréstimo, os empresários precisam alocar uma taxa superior ao custo de empréstimo próprio. E para que ele possa fazer isso, ele precisa do rebaixamento de salário. Ou seja, aumentando a exploração sobre os nossos trabalhadores. E aí, de novo, por isso que não é relevante ter um grande mercado consumidor nas nossas regiões. Os nossos trabalhadores precisam ser explorados para garantir o fortalecimento e o predomínio do mercado do capital financeiro. Né? E muitas vezes se usa o argumento aqui se fala muito do custo Brasil, temos que reproduzir as leis utilizadas na Ásia e tudo mais. Bom, a segunda forma de submeter os estados é por meio da pressão política. Ou seja, aqueles países que ousam fugir das políticas que favorecem o mercado financeiro são escorraçados por meio da retirada de capital, impactando todos os preços da economia. Por isso, é necessário a livre movimentação de capital. Livre movimentação de pessoas não, né? Cada vez mais os países estão fechados para processo de migração, mas a movimentação de capital é necessária para que o mercado financeiro possa fazer pressão política. Liberdade de movimentação de capital é a liberdade do capital financeiro de interferir na política econômica, no debate democrático e forçar os países a serem receituários. Eu coloquei no slide um exemplo da taxa de câmbio brasileira, mas que serve. A gente pode comparar o preço dos títulos, enfim, tem vários indicadores que mostram que os momentos de maior pico, de maior pressão política do mercado financeiro são na história dos últimos 20, 30 anos no Brasil, é o processo de eleição do presidente Lula e depois no golpe da presidente Dilma. Ou seja, ali eles estavam atuando com um crescimento muito maior até do que na época da crise internacional de 2008, né? Onde de fato tinha um problema estrutural de escassez de recursos. E agora, mais recentemente, na pandemia, enfim, está tendo um novo repique que a gente vai poder compreender em breve e descobrir em breve o que está acontecendo. Enfim, isso não é novo. Né? Isso que a gente está falando é algo que Marx já dizia, depois Lane e Hilford vão aprofundar muito mais o predomínio do capital financeiro e eles vão apontar a tendência à oligopolização dos capitais, ou seja, todos os outros setores serem abarcados pelo capital financeiro. Né? O capital industrial, o capital comercial, o agronegócio, tudo. Isso, mesmo nos países centrais, facilita, ocorre mesmo nos países centrais, e facilita com que esses outros setores, mesmo perdendo fatias do PIB, não se contraponham à dinâmica e à centralidade do capital financeiro. E por isso vai dando a ver como é importante não o pagamento da dívida, que é o que eles dizem
que as receitas neoliberais vão garantir, mas sim o processo de constante crescimento da dívida e aumento do poder financeiro e econômico desse setor. Se isso já é válido nos países centrais, ainda mais nos países periféricos, onde a burguesia local não tem condições de enfrentar essa força internacional, muitas vezes prefere se associar, precisa se associar para poder manter a exploração cada vez mais alta da classe trabalhadora e tentar estar bem localizado naqueles 30% de mercado consumidor, né? Se consolidar como elite nos nossos países. Enfim, com a mídia e com o empresariado apoiando, né, pelo processo de oligopolização, via de regra as políticas liberais, né, do capital financeiro neoliberalismo impõe se consolidam com amplo domínio e são transformados como naturais na formulação da política econômica. Ou seja, se apaga a nossa história, né, e se naturaliza um processo de dominação financeira. O resultado é a crescente fatia dos recursos do orçamento público destinado ao pagamento de juros e a crescente participação do mercado financeiro no PIB. Além da pressão sobre o mercado, né, e os salários, o neoliberalismo também questiona as políticas sociais, exigindo cada vez mais o corte e a focalização. Aí eu coloquei nos slides um pouco, né, nos últimos 6 anos, onde o Brasil viveu uma grande crise econômica, né, os bancos nunca deixaram de lucrar, e o único ano onde teve um lucro menor, não é diferente do PIB, quando você cai, você diminui a produção. Os bancos não tiveram prejuízo, né, mas teve um lucro menor em 2016. Esses são crescimentos exponenciais. Isso, podemos olhar para cada um dos países, é uma realidade, né? O crescimento do mercado financeiro é sempre muito, muito maior ao PIB dos países. E mesmo o processo de pandemia, enfim, não é impeditivo para isso, pelo contrário. Né, a gente terminou 2019 com 255 trilhões de dívidas em todo o mundo, e agora, em 2020, esses números vão crescer exorbitantemente, a ponto de que o próprio FMI e o Banco Mundial pedissem aos credores o congelamento do pagamento das dívidas dos países mais pobres. O que é ainda longe do que a gente quer, que é a anulação da dívida. Mas o susto que as instituições estão tomando com a pandemia é muito forte. Mas não tenhamos dúvida, o custo do endividamento enorme de agora, né, não recairá sobre os países centrais, não recairá sobre o mercado financeiro, recairá sobre os povos periféricos, nossos territórios e a nossa classe. Então, a pandemia ela vai consolidar ainda mais esse processo de endividamento, de oligopolização. Assim. Enfim, já deu os 30 minutos, passei muito rápido por vários itens, a gente vai poder debater isso melhor no nosso encontro, mas só reforçando então alguns